Mas que maravilha a gente poder falar sobre as coisas no calor do momento, certo? Nem sempre. Às vezes a gente precisa também dar um passo atrás e reconhecer e dar uma relida, esperar um pouco o tempo passar, interpretar as coisas ao nosso redor. Foi mais ou menos isso que eu fiz nas 2 últimas semanas. Esse canal ele nasceu para te levar informação, não só apenas informação sobre a Amazônia, alguma coisa relevante em termos globais que tem a ver com ciência, com meio ambiente. E por um motivo muito grande, de uma coincidência muito grande, tivemos uma notícia muito importante nas últimas 2 semanas, algo bastante relevante que tem a ver, inclusive, com a área em que eu trabalho. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Já peço que vocês se inscrevam no canal aí para poder acompanhar os próximos vídeos. Então, sem demorar mais, episódio 2, criar tilápias na Amazônia será um dos melhores atos, um dos melhores feitos, um dos melhores acontecimentos aí para a economia e meio ambiente da região. Será que isso é fake? Ou será que isso é green? Bom, gente, vídeo novo no canal. Espero que quem está chegando aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal. Prometo que agora, a partir desse vídeo, os vídeos serão lançados com uma periodicidade maior, pelo menos 2 vezes na semana, dependendo dos assuntos que a gente vai tratar aqui, sempre tentando, de alguma forma, colocar assuntos sérios de uma forma leve, de uma forma que as pessoas possam compreender, assuntos relacionados ao meio ambiente, assuntos globais, não só assuntos amazônicos. Então se inscrevam aí que com certeza vocês estarão sempre bem atualizados e bem informados sobre esses assuntos. Mas, por uma grande coincidência, esse episódio 2 tem a ver um pouco com a minha área de trabalho. Porque o estado do Pará, que é onde eu resido atualmente, ele resolveu liberar o cultivo de espécies exóticas aquáticas em seu território, em suas águas. Então o vídeo é sobre isso. Eu vou trazer um pouco de experiências globais sobre esse assunto e, no final, dar algumas sugestões, já que é ponto pacífico que o Estado autorizou, então que a gente consiga, na minha opinião, fazer isso da melhor forma possível. É a minha contribuição com o vídeo de hoje. Vou trazer para vocês 2 estudos relacionados à introdução, e aí, gente, especificamente da tilápia, ok? A lei ela é abrangente, ela fala sobre espécies exóticas como um todo, e as espécies exóticas são todas aquelas que a gente pode agrupar como todas aquelas que não são espécies nativas do Brasil, são espécies de outros países, de outros continentes, mas como cada espécie tem uma particularidade diferente, esse vídeo especificamente é sobre tilápia. Dependendo do feedback de vocês, posso fazer outros vídeos sobre outras espécies, outros assuntos relacionados a esse, também relacionados a essa lei. Trago aqui 2 estudos relacionados à introdução de tilápia, um estudo chinês e um estudo relacionado à introdução de tilápia no estado do Paraná, por que China e por que Paraná? A China é o maior produtor de tilápia do mundo e o Paraná é o maior produtor de pescado da aquicultura do mundo. Então, são 2 locais interessantes aí para a gente saber como é que vai se comportar o estado do Pará daqui por diante, já que se aconteceu nesses locais, o que aconteceu nesses locais provavelmente também vai acontecer por aqui. O estudo chinês fala que a tilápia foi introduzida com sucesso em mais de 90 países. Isso é uma informação muito importante, uma vez que muitas pessoas tentam pintar a tilápia como uma das pragas do Egito. Então, isso já é aí digamos, um argumento contrário a isso, porque se a tilápia fosse algo realmente tão ruim, 100% péssimo, não teria sido introduzido em mais de 90 países, sendo a espécie, uma das espécies, aí, pelo menos uma das 3 espécies, hoje em dia, mundialmente falando, mais cultivadas do mundo. Então também tem os seus pontos positivos que eu também vou abordar nesse vídeo aqui, ok? Processo de introdução, porém, como sempre, né, os homens sempre agindo de forma a impactar o meio ambiente, esses processos de introdução de espécies não nativas, que teoricamente hoje em dia é o termo que mais se usa para destacar essas espécies exóticas,
esses processos de introdução eles podem resultar aí em enormes benefícios econômicos, logicamente, porque quando você tem todo um gasto, todo um investimento para poder você fazer cruzamento entre espécies ou introdução de uma espécie em um local, ou seja, você está fazendo isso porque você acredita que há um benefício naquilo, um benefício econômico, mas também pode acontecer aí de danos irreversíveis a espécies que habitam naquele local e ao ecossistema como um todo. Que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, de considerar. Essas introduções elas podem ocasionar extinções locais, podem ocasionar competição com as espécies nativas por espaço, por alimento, pode haver uma predação dessas espécies exóticas em cima dessas espécies nativas, são coisas que a gente não pode desconsiderar. A tilápia ela é uma espécie eurohialina, ou seja, ela é uma espécie que tolera baixa salinidade. Assim sendo, caso haja algum tipo de fazenda, algum tipo de produção próximo a locais estuarinos, ou seja, onde tem uma salinidade, a espécie ela vai conseguir se adaptar, não vai haver mortalidade em ambientes naturais salinos por conta disso. Na China, ela se tornou a espécie invasora mais comum e já se considera que há populações estabelecidas naturalmente nas bacias onde há a principal produção de piscicultura na China. Já existem populações naturais, naturalmente estabelecidas, inclusive populações de tilápias que encontraram formas de vencer o frio por meio de mecanismos adaptativos relativos e parecidos com o estado de hibernação. Até isso a tilápia conseguiu, por conta da sua rusticidade, vencer o frio. E esse aumento das tilápias nos rios acabou contribuindo para a redução de uma coisa que na engenharia de pesca, que é a minha área, a gente chama de CPUE, captura por unidade de esforço. Ou seja, os pescadores saem para pescar e ao invés de pescarem espécies de maior valor econômico, acabam trazendo tilápia, e todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, que a tilápia é uma única tilápia, ela não tem um valor econômico agregado muito grande. A tilápia é interessante para a piscicultura porque você consegue produzir muita tilápia, muita proteína animal em um pequeno espaço ou um pequeno volume de água. Por isso que a tilápia é interessante, mas uma única tilápia ela realmente não paga viagens de pesca, ou seja, você não teria como fazer nenhum tipo de programa de repovoamento em represas de usinas hidrelétricas por conta usando tilápia para que você possa aumentar, por exemplo, a produção pesqueira ou as riquezas oriundas dessa produção por parte dos pescadores. Isso realmente não tem viabilidade, não poderia ser feito. Ou seja, quando o pescador sai para pescar um peixe realmente com o valor econômico que traz tilápia, ele reduz a sua margem de lucro e isso vai fazer com que, ao longo do tempo, a sua carreira seja inviabilizada na pesca. E a tilápia, ela conseguiu, isso é um outro dado importante para a gente também transpassar para cá, para a nossa região, porque a tilápia lá na China, ela se estabeleceu, ou seja, foi facilitada a sua distribuição por conta de preferir, ou seja, de conseguir se adaptar a locais onde houvesse uma degradação ambiental, seja por parte de agricultura, seja por parte de indústria, seja por parte de ocupação humana, ou seja, algum tipo de ambiente já degradado, como a gente vê, por exemplo, nos cursos d'água da Amazônia aqui, os cursos d'água que passam nas regiões urbanas, a gente sabe que esses cursos d'água são altamente degradados, com resíduos humanos, lixo de toda sorte. Então, esses locais onde a degradação ambiental é muito grande, a tilápia preferiu, ou seja, ela consegue se adaptar e, com certeza, isso ajudou muito, né, a dispersão da tilápia, já que na China, por uma série de fatores que não cabe a gente discutir aqui no vídeo, houve um aumento muito grande de locais degradados ambientalmente. Então, isso também favoreceu lá na China essa dispersão da espécie nas bacias chinesas. Voltando para o Brasil, vindo agora para um pouco da nossa realidade, ainda não chegando na Amazônia, mas já vindo aqui para o nosso país, esse estudo brasileiro foi feito na região onde se produz 73% das tilápias do estado do Paraná. Vocês estão vendo aí o título do trabalho, e eu depois, lá na descrição do vídeo, vou colocar o link que vocês vão poder acessar. E esse estudo ele destaca que para haver uma introdução de uma espécie exótica, esse processo é um pouco complexo.
ele vem por etapas, e essas etapas elas são sucessivas e você precisa respeitar, cumprir com todas essas etapas para que você realmente possa dizer que uma espécie exótica ela se estabeleceu nesse local. Se você conseguir atacar qualquer tipo dessas etapas, dessas 4 etapas, você consegue paralisar ou até mesmo consegue retroagir um processo de introdução de espécies exóticas. Quais são esses processos? Translocação, introdução, estabelecimento e dispersão. Translocação é o transporte, é você levar a espécie de um local para outro. A introdução é você realmente colocar essa espécie no curso d'água, teoricamente falando em relação a espécies aquáticas, né? O estabelecimento é a espécie não morrer logo, prontamente, quando chega naquele curso d'água natural. E a dispersão é a capacidade que a espécie tem de ocupar, de ir embora, de migrar. Que foi uma coisa que esse estudo não identificou. Esse estudo muito interessante, feito lá no Paraná, agrupou os cursos d'água de uma bacia, dessa bacia mais importante, onde há mais de 70% da produção de tilápia no estado do Paraná, agrupou essa bacia, esses rios, esses cursos d'água dessa bacia em 3 categorias. A primeira categoria era uma categoria onde havia ausência de empreendimentos aquícolas. A segunda é onde havia uma atividade aquícola nesse curso d'água de forma moderada. E a terceira categoria é cursos d'água onde a prática da aquicultura era feita de forma mais intensa. Então, o estudo tentou, né, capturar nesses ambientes naturais para ver se já havia tilápias ali passando redes de pesca, redes de arrasto, para ver se nesses cursos d'água a gente já conseguia, eles conseguiam, né, capturar tilápias aí de forma pesqueira. E só foi identificado tilápias nos cursos d'água desses 2 grupos onde havia a atividade aquícola nessas bacias, tanto de forma moderada como de forma intensiva. Ou seja, nessa bacia onde não havia nenhum tipo de empreendimento aquícola associado, eles passaram as redes de pesca, as redes de arrasto e não capturaram tilápias. Mesmo que essas bacias onde não havia, né, a prática aquícola, elas eram muito próximas dessas bacias onde havia essa atividade aquícola e onde pôde ser capturado por rede de arrasto as tilápias nos cursos d'água. E isso denota o quê? Isso palavras também escritas pelos próprios autores, que a espécie ela não apresenta uma dispersão natural, não há uma migração muito grande de longas distâncias. Então isso é uma característica que, pelo menos para as tilápias aqui na nossa região, no estado do Pará, provavelmente, assim quando começar a popularizar as pisciculturas de tilápia, isso também vai ocorrer. E em cima dessa informação a gente pode também sugerir, que é uma das coisas que eu vou fazer no final do vídeo, sugerir ações para evitar justamente uma proliferação, entre aspas, das tilápias nos nossos rios. Ok? Então, falei muita coisa aí negativa das tilápias nesses 2 estudos, né? E se vocês forem fazer as próprias pesquisas bibliográficas, que inclusive eu sugiro para que vocês façam, não em artigos de revistas, dessas revistas de curiosidade, mas vocês acessem o Google Acadêmico, né, o Google Scholar, para buscar os artigos científicos que vocês prefiram. Esses pontos negativos, eles meio que se repetem em relação a de que forma a tilápia pode impactar negativamente o ambiente, ok? Mas, o porquê, já que a tilápia ela é tão negativa, e eu falei sobre alguns aspectos negativos aí, que como eu falei para vocês, eles se repetem, por que ela foi introduzida em 90 países e até hoje ela é cultivada e sobre várias formas, vários sistemas? Para a China, são quase 2 milhões de toneladas de tilápia produzidas anualmente. 30% do que mundialmente é produzido de tilápia é produzido apenas pela China. São cerca de 35 bilhões de dólares anuais apenas oriundos da produção de tilápia na China. Para o Brasil, somente para o estado do Paraná são 188 mil, quase 200 mil, né, toneladas de tilápia. O Brasil é o 4º maior produtor de tilápias do mundo. Sendo que essa atividade, a piscicultura brasileira hoje em dia, ela emprega diretamente 1 milhão de pessoas, produz 2 milhões de empregos indiretos,
e contribui para o PIB do país com 8 bilhões de reais por ano. Ou seja, a tilápia, por mais que tenha esses impactos ambientais negativos, que alguns são sabidos, né, mas é sempre bom a gente comentar sobre eles. Mas por que então que os estados, né, que os governos não simplesmente param, assinam decretos e proíbem a sua atividade, a produção dessa espécie? E eu trouxe aqui para vocês algumas razões, e as razões econômicas, razões de trabalho, razões de produção de riqueza, se justificam por si mesmas, e esse é o grande fator, o grande motivo de se produzir tilápias no Brasil e na China e nos outros países, justamente essa capacidade que a tilápia tem, tanto de mercado, tá? Ou seja, é fácil você vender uma tilápia, é fácil você entrar em mercados, nos maiores mercados do mundo, como o europeu, como o norte-americano, com essa carne de tilápia, já é um mercado estabelecido. Então esses são os fatores aí positivos para a produção de tilápia. A lei, especificamente falando da lei do Pará, agora, são 2 artigos, tá? Vocês já viram aí a lei, né? É o artigo 18 e o artigo 20, que fala especificamente sobre essa questão da produção de tilápias liberando no nosso estado, tá? No estado do Pará. O artigo 18 ele fala que é de responsabilidade do aquicultor a contenção desses indivíduos, e aí ele coloca todo mundo no mesmo balaio aí, alóctones, exóticas e híbridos. Os alóctones são peixes teoricamente nativos do Brasil, mas de outras bacias. Os exóticos são de outros países, como eu já falei para vocês, e os híbridos são os cruzamentos. Teoricamente seria isso aí, resumidamente falando. Então, o artigo 18 apenas fala isso, que caso haja algum tipo de fuga, o responsável pelo projeto pode ser responsabilizado. E no artigo 20, ele revoga vários artigos da lei de 2005, um deles, o artigo 29, fala que proibia o cultivo de espécies exóticas em sistemas abertos. Essa lei agora de 2022 revoga esse artigo, ou seja, se não é proibido, passa-se a permitir o cultivo de espécies exóticas no estado do Pará. Mas essas sugestões que eu vou dar para vocês agora no final do vídeo já serve para o futuro aí, para a futura regulamentação. Eu sei que eu conheço algumas pessoas, né, que fazem parte aí do grupo de trabalho muito produtivo, que vai participar dessa questão da regulamentação da tilápia e das outras espécies também. Então essa sugestão fica para essas pessoas, fica para os membros do governo, ficam para os profissionais da área, são humildes sugestões aí, pegando o que tem escrito, tá, nas bibliografias, evitando achismos, evitando conceitos dogmáticos, né? Que eu acho que quando a gente trata realmente, quer tratar as coisas de forma séria, por mais que você tenha conceitos muito bem embasados dentro de você mesmo, mas você tem que deixar o outro falar, você tem que tratar as coisas de forma científica, e se essas coisas forem tratadas de forma científica, elas também podem ser refutadas, né? Então, que sejamos menos dogmáticos, que sejamos mais científicos, principalmente sobre este assunto. Então, sugestão número 1, modernizar a aquicultura, utilizar esta lei que trata sobre sustentabilidade na aquicultura para modernizá-la, tá? Hoje em dia, no nosso estado do Pará, não existem laboratórios certificados para a produção de alevinos de tilápia. E a gente precisa disso, já que o estado acha que esse é o caminho, que espécies exóticas é o caminho para desenvolver a aquicultura, então que isso seja de forma fiscalizada, que isso seja de forma certificada. As tilápias possuem uma questão muito fácil de se propagar artificialmente falando, de se propagarem naturalmente dentro dos ambientes de cultivo ou fora. Então que esses indivíduos sejam adquiridos, esses juvenis futuros sejam adquiridos em laboratórios certificados pelo governo do estado, pelas instituições responsáveis, e que essa reversão ela possa ser de forma de caráter genético, com indivíduos triploides, e não simplesmente feita de qualquer forma por meio de hormônios masculinizantes, que a gente sabe que a taxa de reversão ela não é segura e não é total, ou próximo de uma totalidade. Então, já que queremos tilápias, então que possamos trabalhar com indivíduos próximos dos 100% revertidos, próximos de 100% machos,
Ou seja, caso esses indivíduos, se a gente trabalhar com esses indivíduos, se eles caem na natureza, dificilmente eles vão conseguir aí se reproduzir, correto? Levando em consideração esse estudo paranaense, que aqui no Pará os projetos sejam feitos em cursos d'água principais ou próximos desses cursos d'água grandes, de grandes volumes, jamais em cursos d'água de primeira, segunda e terceira ordem. Já que essas espécies não possuem capacidade de dispersão natural, eu posso considerar que se essas espécies forem cultivadas e fugirem em grandes volumes de água, primeiro que dificilmente elas vão conseguir se encontrar para fazer uma reprodução. Tá? E segundo que elas não vão competir com as pequenas espécies, que essas pequenas espécies, que são espécies mais frágeis, que têm estratégias reprodutivas mais frágeis e que habitam locais nesses igarapés de menor porte, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, de fato seriam muito impactados caso tivessem ali que de uma hora para outra competir com tilápias por espaço, por qualidade da água, por alimento. Então, mais uma sugestão aí, evitar liberar fazendas de tilápia em pequenos cursos d'água. E também próximos de áreas de proteção ambiental. Isso é uma coisa meio que óbvia aí, né? Não vou entrar muito nessa discussão, porque isso realmente é algo mais óbvio. Grandes projetos e médios e grandes projetos que sejam feitas consultas públicas para saber se de fato esse projeto que está sendo projetado, que está sendo pensado, quem são as pessoas por trás desse projeto. Para que não aconteça aqui, gente, o que aconteceu, o que acontece em outros países, ok? Onde eu tenho grandes megaprojetos, gostaram do grandes mega? É uma coisa assim muito grande, né? Megaprojetos gigantescos de produção de tilápia, exclusivamente com capital estrangeiro, ou seja, os estrangeiros vêm, não vou nem citar qualquer tipo de país aqui, tá? Mas um país aí que tem a condição de injetar milhões aí em nossa região. Então, países estrangeiros, né? Pessoas estrangeiras vêm aqui, poderiam vir aqui, fazer megaprojetos de produção de tilápia em tanque-rede e com isso aconteceria duas coisas. Primeiro, inviabilizaria os produtores de tilápia de viveiros semi-escavados, porque o custo de produção de viveiros escavados e de tanques redes é uma coisa que não dá nem para comparar, tá? A produtividade e os custos de produção. E segundo, usariam os nossos recursos naturais para levar o lucro para outros países, nos deixando apenas aqui o passivo ambiental. Então, já que o Estado do Pará, mais uma vez, né, bater mais uma vez nessa tecla, acha que esse é o caminho, então que os CPFs dos projetos sejam de pessoas nacionais, sejam de brasileiros, e os CNPJs, né, desses projetos, caso sejam pessoas físicas, que pelo menos 51% das cotas do projeto também seja de alguém nacional. Porque pelo menos a gente vai saber que vai haver um impacto ambiental, mas que a riqueza gerada por aquele impacto está ficando aqui, pelo menos um pouquinho. E não apenas arrecadação tributária. Tá? Até porque esses projetos também eles não empregam muita gente. Eles produzem muito dinheiro, um faturamento muito grande, mas como por volume, então um projeto não tem capacidade de contratar, né, muitas pessoas, de gerar muitos empregos diretos. Isso aí realmente não tem. Tem outras questões, outras sugestões aqui, como, por exemplo, limitar a ocupação a uma porcentagem específica, né, desses projetos, cobrir uma parte apenas da bacia hidrográfica, não deixar, por exemplo, que, sei lá, metade de uma bacia hidrográfica inteira possa ser ocupada por projetos assim. Tem outras sugestões, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou me despedindo por aqui, dizendo que jamais sou contra qualquer tipo de iniciativa desenvolvimentista, qualquer iniciativa que possa vir a empregar os meus alunos, os meus alunos não, as pessoas que passaram, né, pela minha mão. Então, jamais ficaria contra isso. Mas, se quisermos fazer as coisas, eu sou do partido que se a gente pode fazer da forma correta, então que façamos da forma correta.
ok? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. E até mais. Tchau, tchau.